Olá, sou o professor Meneghetti. Eu vou falar sobre cenários da economia mundial, brasileira e gaúcha. Entrando na economia mundial, a gente tem que destacar Estados Unidos e China. Estados Unidos, especificamente, ele abrange 40% do PIB mundial, daí a importância de saber o que acontece nos Estados Unidos, certamente repercute nos outros países. E também da China, pela importância que ela tem de já quase se tornando o protagonista do mundo, como nos Estados Unidos. Então, se a gente vê alguns indicadores econômicos, a gente vê que os Estados Unidos está com uma taxa de crescimento do seu PIB de 2,3%, enquanto que a China está desacelerando, mas continua com uma taxa boa de 6,3%, enquanto que a área do euro, 1,6%, e o Japão com 0,6%. As atividades da economia mundial repercutem justamente esses quatro cantos no mundo. Enquanto que os Estados Unidos vêm apresentando indicadores bons, a China está desacelerando, o euro está dando bons movimentos, até porque está saindo justamente daquelas grandes crises que eles estavam enfrentando, que eles estão justamente superando essas crises, e o Japão da mesma forma. Então, de certa forma, a gente pode dizer que, de uma visão geral, que a gente possa entender como é que anda o mundo, a gente pode dizer que efetivamente existe uma expectativa menor de crescimento global, mas com padrões extremamente heterogêneos, ou seja, enquanto alguns estão crescendo mais, como a China, outros estão diminuindo o seu crescimento, mas ainda consolidando um crescimento. Então, para nosso entendimento, isso é bom. De certa forma repercute a desaceleração da China, mas de certa forma todos os países no seu conjunto estão apresentando um bom encaminhamento. Nós temos também um processo de normalização em termos de política monetária, porque os Estados Unidos, depois de vários anos com taxa de juros zero, a taxa Selic deles, eles estão agora começando a aumentar as taxas de juros. Isso, de certa forma, pode levar muitos capitais estrangeiros justamente para os Estados Unidos, e isso pode fragilizar os investimentos estrangeiros diretos no Brasil. De certa forma é ruim, mas como foi dado uma interrupção desse aumento das taxas lá nos Estados Unidos, a presidenta do Fed, Yellen, ela está deixando um pouquinho para ter mais consolidação do crescimento mundial. Nós, por enquanto, esse é o cenário que a gente tem. Agora, vendo para o caso do Brasil, a gente tem alguns indicadores que mostram baixo dinamismo. Se a gente pegar o caso da produção industrial, ela vem caindo. O volume de serviços, da mesma forma, nós já temos aí em janeiro de 2016 menos 3,7%, enquanto produção industrial menos 9%, mas a safra, de certa forma, vem se mantendo com crescimento. Inclusive, esse gráfico mostra aí um crescimento no ano que nós estamos, 2016, inclusive foi justamente os bons resultados da safra no Rio Grande do Sul que tiveram repercutindo quase 13% de crescimento em 2015, isso fez com que o PIB não caísse. Então, de certa forma, a gente pode fazer uma síntese. A produção industrial caindo, volume de serviços caindo, mas a safra ainda se mantendo. Isso, de certa forma, na economia brasileira, pode mostrar que a demanda ela também vem caindo. E isso é todos os reflexos da crise que a gente vem passando no Brasil. Essa crise é repercutida no consumo das famílias, que caiu agora menos 4%. No FBCF, formação bruta de capital fixo, que é o investimento do governo e das empresas. Juntas representam uma queda de 14%. Enquanto que o consumo do governo não poderia ser diferente, vem caindo também. E isso faz com que a confiança do brasileiro, isso é basicamente uma consequência, essa diminuição do consumo, a confiança vem caindo também, tanto no que diz respeito aos serviços, indústria, construção e comércio. Bom, o PIB, que é o grande termômetro do que acontece no Brasil, 2014 ficou estável, mas 2015 teve uma queda de 3,8% e em 2016 já se fala numa queda de 3,7%, segundo o Boletim Focus, que é o boletim que reúne a inteligência de 100 economistas do mercado financeiro.
O que nós temos em 2016? E é isso que eu quero compartilhar, mostrando que a política está muito relacionada com a economia. Nós temos um ano extremamente difícil. O processo de impeachment já passou pela comissão, agora nós temos a Câmara dos Deputados e provavelmente até o final do ano de 2016 nós vamos passar por um período aí de governo em transição. O processo de impeachment tem várias etapas até chegar no Supremo. Em outubro desse ano, muitas coisas podem acontecer e isso pode mexer muito no mercado. Podem ter algumas fases da Operação Lava Jato, algumas denúncias maiores de delatores, e isso vai repercutir no mercado financeiro. Inclusive, já está repercutindo esses bons encaminhamentos do impeachment. Já está refletindo porque a Bolsa de Valores das últimas semanas não baixou de 50 mil pontos. Se a gente considerar no começo de março, estava em torno de 45 mil pontos. Então, tudo isso que está acontecendo em termos de política, esse processo de impeachment e o governo em transição, por isso que nessa figura tem o Temer com a cadeira vazia, e é isso que a gente vai ver nesse ano de 2016, mas, por outro lado, a dupla verde-amarela. Verde significa o dólar e o ouro seria amarelo, né? O ouro, ele se valoriza sempre quando tem conflito. Por exemplo, quando o presidente Kim, ali da Coreia do Norte, manda esses mísseis, isso aí estremece e fragiliza as finanças do mundo inteiro e as pessoas, como uma proteção, compram ouro. Então, ele tende a valorizar quando existe conflito. Não é o caso agora, apesar do Estado Islâmico e o próprio presidente Kim da Coreia do Norte está lançando seus mísseis e tem fragilizado muitos países, mas o ouro vem se permanecendo, a tendência é o ouro se valorizar ao longo do ano de 2016. E outra coisa, o dólar vem se mantendo baixo. Por quê? Justamente o dólar é o grande termômetro do risco. Se o brasileiro não confia no real, se o brasileiro não confia no processo de impeachment, ele compra dólar porque ele acha que não vai dar em nada o processo de impeachment. Então, a tendência, o que a gente está observando é que o dólar vem se mantendo baixo. O governo, por outro lado, ele vem promovendo swaps, justamente vendendo o dólar, oferecendo o dólar a preços mais altos para puxar o valor do dólar para cima, porque o governo não quer que o dólar se desvalorize, ele não quer que o dólar chegue abaixo de R$3. Por quê? Porque isso fragiliza as exportações, que ao não conseguir vender lá fora com um preço bom, o exportador se retrai, ele deixa de investir e deixa de promover a industrialização no Brasil. Então é importante que o Banco Central continue vendendo, colocando o dólar num patamar que não baixe de R$3, justamente para não prejudicar o exportador, que prejudicaria a nossa industrialização. Então o cenário que a gente vê é o seguinte: processo de impeachment sendo bem encaminhado, governo em transição, governo encaminhando algumas políticas monetárias e fiscais. Até o final do ano nós devemos ter mercado financeiro crescendo, mercado financeiro recebendo, vamos dizer assim, todos essas valorizações que a gente vem observando na Bolsa de Valores e também no mercado de renda fixa, que tem taxas de juros muito boas, como os títulos de capitalização, enquanto que dólar e ouro vai ter uma tendência mais baixa. O boletim Focus do Banco Central reflete os últimos dados que efetivamente o PIB deve cair 2016 em 3,7% e também no ano que vem ele já está tendo uma taxa de crescimento de 0,3%. Então o que a gente tem? O cenário 2016 de queda, um governo de oposição promovendo políticas fiscais e monetárias justamente para fazer com que haja mais negócios no Brasil. Isso acontecendo, no ano de 2017 nós já temos um crescimento. De certa forma, a síntese que a gente pode fazer é o seguinte: nós vamos passar por um ajuste. Esse ano de 2016, processo de impeachment, governo em transição,
encaminhando várias articulações, consolidando as políticas que já estavam sendo encaminhadas, e é esse o cenário que a gente tem justamente até o final do ano. Na realidade, a economia gaúcha, agora vamos entrar na economia gaúcha. A economia gaúcha tem um grande problema ao não acompanhar o volume do PIB brasileiro. Isso significa, se tu considerar 47 a 2013, nós apresentamos uma defasagem. Nós apresentamos um não acompanhamento da economia brasileira. Isso é ruim, isso é triste, isso são dados muito negativos, inclusive que a mídia ela não reflete esse gráfico para mim é fundamental para entender que o Rio Grande do Sul não segue o crescimento de outros estados. Na realidade, se tu considerar o volume do PIB, do IBGE de 2002, 2013, foi o último dado que existe, porque o PIB de 2014, embora tenha saído, não saiu de todos os estados, a gente vê que o Rio Grande do Sul foi o penúltimo estado com crescimento mais baixo. Só ganhamos de Distrito Federal, que aliás nem tem indústria, quase não tem serviços e simplesmente servidores públicos, né? Então a gente vê que o Rio Grande do Sul ele não consegue acompanhar os restantes dos estados, sendo que os principais estados ali que estão crescendo, 371, como Pará, Mato Grosso do Sul, 356, o Rio Grande do Sul fica com 213,9% com a penúltima posição. Se tu pegares a participação do PIB, nós já chegamos a 7,14, por exemplo, em 2002, 7,3 em 2003, 7,10, mas era bom porque mostrava que nós tínhamos uma participação boa de 7%. Agora, nos últimos anos, nós estamos apresentando perdas. Hoje já chegamos a 6,23. Olha a perda enorme que nós tivemos em relação aos 7% de participação. Vamos pegar agora as participações das fragilidades, o que nos fragiliza, o que nos traz problemas. Em primeiro lugar, vamos falar das importações, aquele quadrinho lá embaixo da América do Sul. Vamos falar também do tempo, que é aquele quadrinho da nuvem. Vamos falar do Distrito Federal, do Governo Federal, da União, que é a nossa terceira fragilidade, e depois vamos falar de finanças públicas também gaúchas. Vamos falar de importações. Ora, precisamos saber da China, porque a China, como nos Estados Unidos, como a Europa, eles são países que nos têm uma pauta de importações muito boas, eles nos importam muita coisa, né? A China, por exemplo, só para a gente pegar os grandes comerciantes com a China, quem a China importa, a gente vê que a Coreia é um dos grandes parceiros, o Japão é um grande parceiro, a Alemanha é um grande, Estados Unidos também é um grande parceiro, Rússia, e o Brasil tem uma posição de 3%, que a China importa, principalmente grãos. A soja, por exemplo, a China é um grande consumidor de soja. Então, isso, de certa forma, a gente pode aumentar essa participação, mas para vocês verem a importância que nós temos em relação a outros parceiros comerciais da China. Agora, se tu verificares as importações, o Brasil e o Rio Grande do Sul, e esse gráfico da esquerda reflete as importações que vieram para o Rio Grande do Sul, veja como está crescendo. Nos últimos anos, nós temos 3 vezes mais importação da China. E outra coisa que nos fragiliza, de certa forma, são as importações, porque a indústria de eletroeletrônicos ela vem aumentando os insumos importados da China. Tu veja que em 2010 nós tínhamos quase 60% e hoje já temos 80% na indústria eletroeletrônica. Agora, em outros segmentos não. Se tu pegares veículos automotores, não chega ao mesmo nível dos eletroeletrônicos, mas também é uma boa participação se tu considerar que toda a indústria brasileira de automotores, ela tem uma participação de usos de componentes importados de 35%. Além disso, a indústria em geral, e esse é um indicador importante, a indústria geral usa, em termos de importações, quase 30%. Na realidade, vem aumentando, porque era 20%, agora está em torno de 25% em 2014, que foi o último dado que saiu.
Vamos para a segunda fragilidade, nós falamos já de importação, vamos para a safra. Safra, todos os anos que teve boa safra, nós crescemos. Para vocês verem a importância do agronegócio na economia gaúcha. Na realidade, o agronegócio, ele participa, dependendo da sua instituição, a Farsul fala em 40% em termos de efeitos multiplicadores na economia, e a FEE, Fundação de Economia e Estatística, fala em 30%. Então, pegando uma média das duas instituições, o agronegócio participa com 35%. Embora, se tu pegares a agricultura, ela tem uma participação de 10%, depois vem a indústria com 25%, depois tem o setor de serviços, que é muito grande na economia gaúcha. Agora, o agronegócio, que pega muito mais segmentos e efeitos multiplicadores, ele participa com 40%. Então, esse gráfico mostra que a cada safra boa houve crescimento e quando teve quebra de safra, quebrou justamente o nosso crescimento também. Então, essas safras e essas folhas refletindo o bom desempenho da safra, repercutindo também no crescimento da economia gaúcha. E a tendência 2015-2016 é ruim, porque segue os encaminhamentos da economia brasileira. Nós vamos ter uma queda de 3,8 e 3,7, seguindo o que acontece com a economia brasileira também. Agora, o problema, agora pegando a terceira fragilidade, que é a nossa relação com Brasília. Crise federativa. A União é a grande detentora de toda a arrecadação que existe no Brasil, enquanto que os estados vêm perdendo. Os estados que tinham, em 1960, a gente pega a receita disponível, que é o último gráfico ali de baixo, a última tabela lá de baixo, os últimos números. 34% de tudo que se arrecadava era para os estados, para os 26 estados, 27 estados. E agora nós temos 24%. Então, uma perda. E isso repercute nas finanças estaduais, isso repercute na despesa, porque os estados ficam com menos receita. E nós estamos presenciando uma crise estadual, uma crise de todas as finanças estaduais. Então, tem gente que defende o municipalismo, né? Que o cidadão que mora no município deveria ter uma proximidade com o município, mas o município tem carência de recursos humanos. Eu creio que o municipalismo é uma coisa que tem que ser deixada de lado e privilegiar o Estado. Eu sou muito estadualista, eu vejo muita ênfase na questão do Estado, porque é no Estado que estão os cérebros, as instituições, aqueles que podem fazer uma boa gestão da despesa pública. Mas nós temos um aumento muito grande dos municípios, de 6% da receita disponível passou a 18%, né? Olha só o aumento que nós tivemos, né? Quase 3 vezes mais, enquanto que os estados vêm diminuindo. Então, esse é o quadro, esse é o problema que nós temos. Nós temos uma crise estadual em andamento. Agora, se tu considerar que o estado do Rio Grande do Sul ele participa com 4% do ICMS, significa que o ICMS pega 80% da nossa receita. Significa que nós temos uma economia pujante, um parque industrial pujante, um setor de serviços pujante, um agronegócios também. Isso nos coloca em 4º lugar. Só perdemos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas o que é interessante é verificar que se tu pegar a carga do ICMS, ou seja, pegar o ICMS, esse que está em 4º lugar, e dividir pelo PIB, nós baixamos lá para o 16º lugar. Por que acontece isso? São coisas que eu vou encaminhar com a discussão das desonerações fiscais. Nós concedemos muitos incentivos, muitas isenções. Isso tudo faz com que o ICMS não consiga acompanhar o crescimento da economia gaúcha. Ou seja, se tu considerar de 70 até 2015, tu vê que a economia gaúcha cresceu 329%, enquanto que o ICMS ficou em 291%. Não teve perna para acompanhar. Vocês podem perguntar, mas por que acontece isso? Na realidade, são muitas desonerações, muita sonegação, que depois eu vou mostrar lâminas da fiscalização, que é deficiente no Rio Grande do Sul, e o Estado perde receita e aí não consegue pagar os seus compromissos. O que acontece?
com as finanças públicas. Ora, se tu pegar o saldo da receita e despesa, nós temos o resultado orçamentário e tu vê déficits crescentes nos últimos anos. Nós chegamos no ano passado, 2015, a 5 bilhões. 5 bilhões, sabe o que é? 5 bilhões é 2 arrecadações do ICMS, porque o ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, cada mês, é 2,5 bilhões. Se tu juntar dois meses, dá justamente o nosso déficit. E a previsão para 2016 é novamente um déficit de 5 bilhões. Isso é ruim. Agora, se tu pegar essa tabela, tu vê que desde 2005 até 2015, o Estado sempre gastou mais. Porque a primeira linha é a receita corrente líquida, que é em 12, 13, 14, tudo em bilhões, até chegar 2015 a 30 bilhões. Enquanto que se tu pegar pessoal, outras despesas, serviços da dívida, investimentos, tu vai ver que supera o que a gente arrecada. Isso nos últimos 10 anos. Essa situação deve continuar, mesmo que o governo estadual tenha resolvido, negociado, conciliado com a União o serviço da dívida, possa ter diminuído, mas como diz o secretário, eu concordo com ele, não é suficiente. E nós vamos ainda ter problemas por muitos anos, porque não está ajustado. E grande parte disso aí se dá justamente disso, as desonerações. Nós temos muitas desonerações. São incentivos às exportações, que até a União nos impõe essas desonerações, são Fundopem, incentivos a micro e pequenas empresas, tudo são bons encaminhamentos que o Estado faz, mas que nos causam um problema de 36% quase de toda a receita. Nós poderíamos ter uma receita, como está mostrando aí a receita potencial, de 37 bilhões, mas nós temos desonerações que chegam a 13 bilhões. E o que é preocupante é que o Estado do Rio Grande do Sul ele está em 4º lugar. Amazonas concede muita isenção, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aparece em 4º lugar. Eu diria assim, é ruim de certa forma, por quê? Por que esse quadro nos fragiliza as desonerações? Porque o Tribunal de Contas da União, ele impõe que se faça avaliação periódica, e não é feita avaliação periódica, ou seja, o gestor dá incentivo, o gestor dá Fundopem e benefícios fiscais e não faz o monitoramento, se isso aí está efetivamente tendo efeitos multiplicadores na economia. Isso está no Tribunal de Contas da União, no relatório do parecer prévio. De certa forma, a gente pode entender que os benefícios fiscais são gastos que o governo faz, mas de forma invisível e porque são protegidos por sigilo fiscal. Então nós não sabemos nem as empresas que estão recebendo incentivos fiscais. Agora, o relatório do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul mostrou numa tabela onde ele fala do Fundopem, as 200 empresas que tiveram acesso ao Fundopem e que deveriam estar gerando emprego e não estão. Isso é interessante, que é a falta na realidade, de gestão. Agora, se tu pegar a fiscalização do Rio Grande do Sul, está havendo um grande debate na sociedade gaúcha entre a fiscalização virtual, feita nos escritórios com tecnologia, porque aí pegam justamente os segmentos que estão arrecadando e nos outros meses eles esperam que fique no mesmo patamar. E quando isso caia, provavelmente exista algum problema. Isso é a operação virtual, a fiscalização virtual. Agora, tem um debate que diz que o que deveria ter é a fiscalização ostensiva. Só para vocês terem uma ideia da desestruturação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tu tinhas postos volantes, que são aquelas vans que ficam com fiscal, com brigadiano e com motorista, fiscalizando o trânsito de mercadorias. Tu tinha 64 em 2000 e hoje nós temos 23. 23 postos volantes, enquanto que postos fixos, que são aqueles postos de ICMS que ficam nas estradas, nós tínhamos 13 e hoje nós temos 6, caiu pela metade. Isso é ruim, porque isso fragiliza a fiscalização e isso a gente pode perder receita. Na realidade, eu coloquei aqui um mapa do Rio Grande do Sul, onde todas as empresas onde estão localizadas e quais as empresas que receberam e o montante que receberam pelo volume da coluna. Então tu vês Philip Morris, tu vês a Foton, tu pode ver também que a Ambev recebeu,
recebeu, que a Yara recebeu, que a GM recebeu e também a Gerdau recebeu. Então todas essas empresas receberam, mas é fundamental que se faça gestão desses benefícios, para ver se efetivamente esse ICMS que elas estão deixando de arrecadar está gerando emprego. E isso, segundo o Tribunal de Contas, não é feito. E quando o Tribunal de Contas solicita para a Secretaria da Fazenda informações, ela argumenta que é sigilo fiscal. Está certo que é sigilo fiscal. Agora, que deva ser bem monitorado, deva ser feita uma gestão melhor, porque isso pode multiplicar a economia. Outra coisa, existe uma ação pública civil que já encaminhou transparência para justamente saber melhor quais são as empresas que estão recebendo, quais os empregos que deveriam gerar, e o governo está resistindo a essa ação pública, mas foi o sindicato dos engenheiros, dos administradores e também a AFOCEF, Associação dos Fiscais Tributários, que encaminharam essa ação, que eu acho que é muito, muito bom, que pode fazer um grande ajuste nos principais benefícios do Rio Grande do Sul. Se tu considerar também o que deveria servir para o gestor, seria uma matriz de insumo-produto, e é justamente essa que eu estou trazendo, para quais são os segmentos e quais os empregos gerados, tanto diretos quanto indiretos, e os induzidos. Então a gente vê que outros serviços, que abrangem serviços às famílias, de manutenção e etc., é o que mais gera emprego. Então empresas que oferecem esse tipo de serviço que deveriam receber benefícios. Serviço de alojamento e alimentação tem uma boa repercussão em termos de emprego, agricultura, silvicultura e exploração florestal também. Então esse é o quadrinho de honra, esse é o quadrinho que repercute no emprego, que programas que dão incentivos, que dão os benefícios fiscais deveriam valorizar, e coisa que praticamente está desassociado, porque aquele mapa que eu mostrei, na realidade está muito concentrado na parte do eixo Porto Alegre a Caxias do Sul, que deveria ser para todo o estado, que na realidade a Zona Sul deveria receber, o Oeste deveria receber, o crescimento deveria ser com regiões harmônicas. Está havendo aí uma grande desarmonia, né? Um privilégio muito grande justamente naquele eixo Porto Alegre-Caxias. Na realidade, eu falei da fiscalização, essa é a ilustração da fiscalização da desestruturação que está acontecendo. Tu tem do lado esquerdo 16 postos fiscais, onde eles estão situados, justamente na parte do limite entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e agora restam 6 postos fiscais. Só para vocês terem uma ideia como o transporte legal está sabendo dessa desestruturação, eu peguei o caso de Morrinhos. Morrinhos fica ao lado da 101, no posto lá de Torres, que 80% do transporte de arroz, de soja, passa lá por Torres, que é lá perto de Três Cachoeiras. Ali tem um posto de ICMS. Ora, foi desestruturado, foi cancelado, extinguido, um posto ao lado de Torres, que é Morrinhos. Casualmente, as informações que a gente recebe é que o trânsito aumentou depois dessa extinção. O comércio aumentou depois dessa extinção. E justamente as mercadorias começaram a andar mais por ali, porque é tão boa quanto a 101. Então, foi dado uma sinalização para o transporte do Rio Grande do Sul, que não tem mais fiscalização num determinado posto, e praticamente hoje tem um desvio muito grande que está indo privilegiando Morrinhos. Tanto é que o posto volante do ICMS descobriu 5 caminhões na estrada de Morrinhos. Então, essa atenção, esse detalhe é importante compartilhar quem quer entender as fragilidades da economia gaúcha. Tanto é importante que, se tu considerar o crescimento da população gaúcha, ele tem se dado de forma constante, quer dizer, a população gaúcha aumenta, nós já temos quase 11 milhões de gaúchos, mas a quantidade de servidores públicos na área de segurança, na área de educação, na área de saúde, ao longo dos últimos 5 governos,
vem caindo, vem diminuindo e não se está se repondo. Pessoas estão entrando na aposentadoria e não se está se fazendo mais servidores nas atividades fins, que tu precisa o brigadiano lá na cidade, tu precisa o professor dando aula e tu precisa um médico no posto de saúde. E isso não está acontecendo porque está diminuindo a quantidade de servidores ativos. Então, como é que nós vamos oferecer dentro dessa carga tributária que nos impõe em todo o Rio Grande do Sul e até no Brasil, mas a oferta de serviços públicos cada vez menor? Isso é ruim para a economia, porque isso reflete justamente nas consultas. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, são cada vez maiores um número de esperas em termos de meses por consulta na área de pneumologia, tratamento da dor, da psiquiatria. Isso tudo são 296 pessoas aguardando na fila para a questão do abandono do tabagismo, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Do tratamento da dor, 300 pessoas esperando. Quanto tempo? 41 meses. Então, de certa forma, e esse quadro é bom porque pega Porto Alegre e interior, nós temos um tempo de espera que varia de 1 a 5 anos, esperando por um atendimento do SUS, esperando por saúde, né? Então isso, de certa forma, é ruim para o Rio Grande do Sul porque fragiliza a produtividade do cidadão gaúcho. Na realidade, se tu for ver, e fazendo uma síntese, já encaminhando para o final, a gente tem a economia gaúcha, com várias fragilidades, dentre as quais o tempo às vezes nos ajuda, como ajudou em 2015, nós só não caímos abaixo de 3,8% porque o agronegócio participou com 13% de crescimento e provavelmente a gente deve continuar porque até agora está saindo sinais bons de agronegócios e de crescimento. Agora, importação é uma coisa que nos fragiliza, que nos causa desindustrialização. Quanto mais a gente importa, mais a gente cria problemas na indústria gaúcha, né? Pode ser que até seja bom para o empresário, no momento que ele importe da China e em vez de colocar Made in China, ele colocar Made in Brasil. Ótimo, ajuda porque ele pode baratear e comercializar mais e aumentar o lucro, mas fragiliza a economia gaúcha, fragiliza a indústria gaúcha, porque é menos insumos que a gente gera aqui dentro do Brasil. Então é necessário cotas, limites de importação, que se tenha mais inteligência para tratar a importação no Brasil e no Rio Grande do Sul é fundamental. A relação com Brasília, eu vejo que esse cenário de mudança de governo em transição, eu creio que pode ser bom para o Rio Grande do Sul, uma vez que os partidos ficam mais alinhados. PMDB, por exemplo, com PMDB, pode estar alinhado e pode receber de uma forma melhor o pleito do gaúcho, o pleito das finanças públicas, por exemplo. E finalmente as finanças públicas. Finanças públicas, eu não tenho dúvidas que finanças públicas é um grande desajuste que nós temos no Rio Grande do Sul, com despesas crescendo, com muitos incentivos, com muitos benefícios, sem gestão. Acho fundamental essa ação pública civil que vai cobrar do governo maior transparência e principalmente gestão na área tão importante dos benefícios fiscais. De uma forma geral, em síntese, eu posso dizer que o mundo está tendo um crescimento médio. Então nós devemos ter Estados Unidos, China, crescimento não tão no mesmo que vinha apresentando, mas 6,3 é um crescimento bom da China, Europa se recuperando, Japão se recuperando e Estados Unidos também. Tanto é que a presidenta do Fed, Yellen, já está até pensando em aumentar as taxas de juros, porque quando a economia vai mal, lá nos Estados Unidos eles baixam a zero, como ele ficou desde 2008, as taxas Selic deles em zero. Agora ela já está pensando e já deu o primeiro movimento agora, recentemente, 0,25. Provavelmente esse é o cenário a gente chama de normalização da política monetária americana. Então o cenário, de certa forma, vai ser um cenário de início da retomada. O que está acontecendo em termos de processo de impeachment, isso aí pode ser uma retomada dos negócios, pode ser, o mercado financeiro pode responder favoravelmente, provavelmente nós devemos ter 2016 e como o mercado está visualizando 2017 já com crescimento,
É claro que isso aí ainda vai passar por sérios problemas de instabilidade e algumas denúncias que podem ocorrer ao longo do ano, alguns desvios que podem estar sendo abertos. O BNDES pode entrar nessa retomada por mais transparência, aí sim ele pode revelar muitas outras coisas que foram desviadas, e ele nem entrou ainda para discussão. Então são coisas que esses ajustes podem estar sendo feitos, né, e provavelmente seja uma retomada da economia brasileira. Agora, a economia gaúcha, eu vejo que ela está mais atrelada à economia brasileira, mas ainda nós temos que combater fortemente as nossas fragilidades. De certa forma, essa é a síntese que eu queria fazer, dando para vocês informações do cenário mundial, brasileiro e gaúcho. Muito obrigado.